Boa tarde, tudo bem? Não gosto muito de falar em microfone não, viu gente? Porque acabo me dispersando um pouco, mas meu timbre de voz também não chegaria até vocês. Vou me esforçar bastante, viu? Porque esse instrumento aqui não faz muito parte do meu universo, não. Obrigada, Priscila, obrigada, Roberto, obrigada a todos que fazem parte da associação. É meu professor, viu gente? Caio é o meu professor, aprendo muito com ele. E, na verdade, ele foi um dos impulsionadores, assim, depois que eu tive esse contato com a pós-graduação, de realmente me debruçar apenas com a psicopedagogia clínica, que eu já sou formada nela há mais de 15 anos, só que eu sempre buscava algo a mais, né? Eu queria, assim, entender um pouco mais, não apenas na raiz da psicopedagogia, mas como que realmente funciona esse funcionamento cerebral da criança, que chega até nós e que a gente fica assim muitas vezes, mas e aí, né? O que é que está acontecendo com esse menino que eu não consigo chegar até ele? Eu tenho uma experiência em escola de mais de 15 anos, fui professora, coordenadora, orientadora, então sempre eu tive essas interrogações dentro de mim e depois de um tempo eu voltei para a faculdade, voltei a estudar e continuo estudando e nunca mais vou parar de estudar, me dedico agora exclusivamente à psicopedagogia clínica, que é assim uma profissão que ainda precisa ser regulamentada, né? Que ainda não está regulamentada e que é muito rica. E como que eu aprendo diariamente com esses meninos? Então, quando a gente pensou nesse evento, né, e Priscila fez o convite, no primeiro dia eu entrei em pânico. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar? Aqui tem tanta coisa para a gente falar e a gente realmente quer trazer para vocês algo que seja impactante, que mostre realmente para vocês como que é o nosso dia a dia na clínica. Então, eu resolvi fazer um recorte de um dia a dia meu na clínica, né? Trazer realmente algo que acontece praticamente todos os dias, quando os pais nos procuram com esse desespero, porque é um desespero, porque muitos não sabem o que fazer, né? Então, eu trouxe um pouquinho dessa minha realidade para compartilhar com vocês. Então, vai ser um bate-papo, tá? Então, espera aí, qual é o que passa? O de baixo, pronto. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão da dificuldade de aprendizagem, eu vou trazer mais específico dificuldade de aprendizagem mesmo, não é algo que acontece, privilégio agora desse século, isso já acontece há muito tempo atrás, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer a minha psicopedagogia, e ela foi só clínica, que eu fiz lá em Ribeirão Preto, eu comecei a fazer parte de uma equipe que trabalhava, né, estudava muito sobre isso, e certa vez eu comentei com minha mãe, assim, poxa mãe, agora eu consigo entender alguns colegas, né, com as dificuldades e tudo mais. Ela olhou para minha cara e falou assim, ô filha, isso já existe há muito tempo, eu passei por tudo isso. Eu falei assim, gente, como assim você já passou por tudo isso? Eu falei assim, eu sempre tive muitas dificuldades na escola. Só que antigamente não tinha esse olhar para as dificuldades. A criança tinha que se encaixar dentro de um quadradinho e ela tinha que se virar sozinha. Né? Então, quando a gente pensa nessas dificuldades, sempre existiu nesses modelos que nós temos atuais de educação. E daí, oxi, é o e-mail, é o slide, o último slide que eu te passei? É? Não tem nada, não. Fique tranquila que aqui tem plano A e B. Não, pode deixar, Priscila. Quer que eu veja? Não, pode deixar tranquilo. Eu passo, depois eu volto. Coisas que acontecem. E daí, assim, essas crianças antigamente, elas eram extremamente rotuladas, porque esse olhar para a dificuldade dela simplesmente não eram vistos. Então, eram crianças que eram tidas como preguiçosas, como o Caio trouxe, que não ia dar nada na vida, que ia para a escola só para brincar. Né? Então, essas crianças eram muito taxadas como assim, poxa, o que vai ser no futuro dessa criança? E daí os pais não tinham também esse olhar para as dificuldades que a criança vinha apresentando e a criança tinha que se virar só. Então, na verdade, ela tinha que percorrer um caminho sozinho, né? Ela era isolada, praticamente, tortuoso, porque os obstáculos que ela tinha que superar eram vastos. E, assim, ela ia, né? Muitos abandonavam as escolas, porque eles realmente não conseguiam acompanhar todo o processo, toda a exigência que a escola também tinha disso. E, aí, em contrapartida, vinha todo o sofrimento por detrás de tudo isso, né? Então, eu não vou seguir muito essa sequência, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso. Então, o que acontece?
Hoje em dia, graças a Deus, a gente está conversando mais sobre as dificuldades de aprendizagem. E é por isso que nós estamos aqui, né? Para que a gente possa compartilhar um pouco mais sobre esses estudos, compartilhar um pouco mais sobre as nossas experiências, porque quando um paciente nos procura, eles chegam cheios de dúvidas, cheios de angústias, cheios de medos, né? Então, assim, as queixas, as falas comuns, né, que chegam para a gente no consultório: poxa, Érica, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, né? Eu não sei o que eu fiz ou não fiz, ou fiz de mais ou fiz de menos. A escola também não sabe, né, o que é que está acontecendo, ela não sabe mais como ajudar essa criança, o meu filho. Ele estuda e não consegue alcançar o objetivo dele, que é ir bem nas provas, porque nós temos um processo formal quadradinho, né? Então todo mundo tem que estar bem na prova, né? A nota, na verdade, é o que determina se a criança aprendeu ou não. Então a família chega para a gente com esse desespero no consultório. E daí, Pri, você volta ali para mim rapidinho. Eu vou contar para vocês um pouquinho essa história de João. Qual é o que volta? Que volta de cima tá. E que passa de baixo. Pronto. Então eu vou contar para vocês essa história de João. Essa história de João é uma história real de um paciente. Então, quando essa família me procurou, ela me ligou de noite, 8 horas da noite. E eu, gente, pode me ligar 8, 9, 10, eu atendo, né? Meu marido quer morrer comigo, mas eu atendo. Daí eu atendi essa família. Ela ficou comigo 1 hora, só ela falando, que o desespero dela era tão grande, da mãe. O desespero era tão grande, gente, que eu deixei. Quando eu tive a oportunidade de falar com ela, falei assim: olha, eu acho melhor, né, a gente marcar um momento presencial para que a gente possa se conhecer, porque ela praticamente fez anamnese comigo no telefone, né, passou todas as dificuldades da criança e tudo mais. Daí eu falei assim: olha, eu tenho uma data daqui 15 dias. Ela entrou em pânico, maior ainda. Eu falei assim: não, Érica, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer com meu filho, ele está sofrendo, eu preciso. Eu falei assim: ó, calma, eu sou mãe também. Não, gente, não é padrão, viu? O que eu vou dizer para vocês. Eu falei assim: calma. Ok, você mora onde? Ah, moro em tal bairro. Que por coincidência eu estaria nesse bairro atendendo o paciente em domicílio, próximo da casa dela. Eu falei assim: ó, amanhã eu posso tentar te encaixar em tal horário. Pode? Pode. Tal horário ela estava me esperando na porta da casa dela e eu fui lá, porque eu percebi a angústia dessa mãe no telefone, porque é angustiante mesmo. Eu me coloco no papel dos pais, eu imagino o quanto angustiante deve ser você está dentro desse universo, todos os coleguinhas caminhando, e a criança se frustrando, e a criança não conseguindo acompanhar. Então, eu fui para esse primeiro momento com a família, né? Aí, quando eu cheguei lá, a mãe super preocupada, nervosa, ansiosa, mas um pouco mais tranquila, porque ela estava tentando, né? Estava vendo que tinha uma luzinha lá no fim do túnel. Cheguei, conheci o pai, a mãe e tal. E daí, para minha surpresa, eu fui recebida pelo pai assim: ó, eu não acredito muito no trabalho de psicopedagogia. Para mim, ele é preguiçoso. Para mim, ele não está indo bem na escola porque ele não quer. Daí a gente faz o quê? Eu volto lá, né, de antigamente, que tinha mesmo essa visão da criança com dificuldade de aprendizagem. Aí, com muito jeitinho, a gente vai aqui, contornando acolá. E eu fui explicando para ele o trabalho que eu desenvolvia e que era necessário realmente a gente fazer uma investigação do que é que estava acontecendo com essa criança, mas antes disso, quais profissionais ela já tinha procurado, né? Porque como o Caio colocou, a avaliação, ela é uma avaliação multidisciplinar, né? Tem muitas coisas que nós precisamos investigar na criança para que a gente determine se ela tem dislexia ou não. E daí, para minha surpresa, ela disse: não, você é a primeira. Assim, eu sou a primeira, ok. Então, vamos mapear alguns profissionais que nós precisamos estar junto comigo para que a gente possa fazer essa avaliação. Então, eu iniciei a avaliação dessa mãe, dessa criança, né? Diante de todos os medos que acompanharam essa família também durante a avaliação, porque eles queriam respostas imediatas, e a gente tem que ter muita tranquilidade nesse sentido, de mostrar para a família que não existe resposta imediata, né, que a resposta é um quebra-cabeça que a gente vai montando ao longo do tempo. Então, e mostrar para ela que esse tempo também é necessário para que a gente não fique atirando para qualquer lado. Porque o que aconteceu com essa família em especial foi que ela começou a tirar para tudo quanto é lado. O menino já vinha apresentando uma dificuldade
há mais de um ano na escola. E ela começou assim, banca todos os dias, professor particular associada à banca, né? Ela chegava em casa cansada, com o menino estudando também, então ela acabou tirando para tudo quanto é lado, até para entender e ver o porquê que ele não estava avançando, né? Então, tranquilizá-los também nesse sentido, para que a família também passe essa segurança para a criança, né? A gente não trabalha apenas com criança, a gente também trabalha junto com a família. Trazer essa tranquilidade para a família também é extremamente importante. Então, quando eu comecei esse trabalho, né, com o João, a gente vai começando a pincelar algumas coisas que aparecem desde a infância, né, como o Caia colocou. Sinais vão aparecendo desde muito pequeno, né? Então, sinais relacionados a uma certa dispersão na hora de fazer determinadas atividades na primeira infância, fraco desenvolvimento da atenção, isso daqui foi tirado da Associação de Dislexia, atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, então são crianças que demoram um pouco mais para se comunicar fluentemente, né? Que às vezes para a família isso passa desapercebido, porque acredita-se que está dentro do desenvolvimento da criança. Então, é normal que realmente passe desapercebido. Por isso que esse diagnóstico ele não é feito na primeira infância, porque a criança está no processo de desenvolvimento. Dificuldade em aprender rimas e canções, as questões motoras, como o Caia colocou. Então, não que todos terão essas características, mas são características comuns que a gente, enquanto família, enquanto profissional, e daí a gente conta muito com o apoio da escola, para que ela comece a perceber, comece a mostrar para a gente alguns sinais que a criança não esteja acompanhando em relação ao seu grupo. E, obviamente, depois, na idade escolar, né, as características elas acabam sendo acentuadas porque a exigência do fundamental, do ensino formal, ele é maior. Então, aquela dificuldade que até então ela poderia ser um pouco mais branda, quando chega na idade escolar, obviamente ela vai ficar mais acentuada. Então, a gente, quando começa a fazer a avaliação, nós, enquanto profissionais da psicopedagogia, temos que estar atentos a todos esses sinais, porque nem sempre isso a gente consegue perceber na avaliação, mas sim numa anamnese bem feita, no contato com a criança, numa fala, às vezes, esporádica da mãe, no contato com a escola, que nós temos que ir na escola para entender como que é essa criança também nesse universo escolar. Então, fazer realmente esse levantamento para que esse quebra-cabeça comece a ficar cada vez mais redondinho, né? Então, depois de tudo isso, né, no decorrer da minha avaliação, eu encontro um menino extremamente doce, né? Como o Caio colocou, uma criança com dislexia é uma criança normal, né? Tem algumas questões que estão relacionadas a essa questão da linguagem, da fala, mas ela é uma criança normal, cheia de desejos, cheia de sonhos. É uma criança que chega no consultório ávida pelo conhecimento. É uma criança que chega para nós assim, poxa, que bom que tem alguém que vai me ajudar. Então, a gente também tem que estar muito preocupado nesse sentido e também acolher essa criança em cima dos seus desejos e também do que ele traz na visão dele, da dificuldade que ele tem. Porque muitos chegam para a gente e falam assim, tia Érica, eu vou usar tia porque é o que geralmente eles costumam me tratar. Tem hora que eu não consigo acompanhar o que a Pró passa no quadro. Então, automaticamente eu vou brincar, que é o que acontece. Quando a criança ela tem dificuldade em acompanhar aquilo que é passado na sala de aula, o que ela faz? Ela vai buscar coisas interessantes para fazer. Então, muitas famílias chegam e falam assim, Érica, ele brinca demais na sala de aula. A gente fala assim, daí eu penso comigo, né? Se ele está tendo dificuldade, ele vai buscar algo interessante para ser feito. Então, ele vai realmente buscar outras alternativas para se manter dentro desse universo que para ele é extremamente cansativo, extremamente penoso. E daí a gente está nesse processo do quebra-cabeça e dentre eles o profissional psicopedagogo, que além de fazer a análise, né, junto com outra equipe profissional, que daí entra o neuropsicólogo, o neuropediatra, o psicólogo, fonoaudiólogo também para tratar dessas questões
fonológicas. Temos nós, enquanto profissional da área da educação, justamente para analisar como que está todo esse processo educacional da criança. Né? Então, quando a gente pensa numa avaliação psicopedagógica e principalmente na intervenção psicopedagógica, a gente precisa entender como que a criança, né, organiza todo esse processo de escolarização dela. Qual é o canal de aprendizagem que essa criança tem mais facilidade para adquirir o conhecimento? Qual é a modalidade de aprendizagem a qual ela se encontra para que a gente possa trabalhar intensificando ou não essa entrada da aprendizagem para a criança? Então, o trabalho que o psicopedagogo faz não é apenas investigar aquilo que a criança tem de dificuldade. Porque aquilo que ela tem de dificuldade a gente já sabe. Né? Existem as características específicas da criança com dislexia. Então, cabe a nós, profissionais da psicopedagogia, identificar qual é o caminho mais saudável que a criança precisa desenvolver para que a aprendizagem chegue para ela. E daí, por isso que é extremamente importante essa avaliação multidisciplinar, porque cada profissional tem a sua contribuição em cima dessa intervenção psicopedagógica. Então, por exemplo, o neuropsicólogo, quando faz a avaliação, identifica que ele tem algumas funções, alguns fatores que são mais prejudicados, quando a gente associa com os canais de aprendizagem, a gente cria estratégias específicas para conduzir ele à entrada da aprendizagem com mais tranquilidade. Então, na verdade, não é um trabalho de investigação das dificuldades, mas sim de como que ele vai aprender dentro das suas dificuldades. Então, o João foi diagnosticado, né, com dislexia. Vou passar aqui porque daí que nós invertemos, que eu tinha invertido, que não era esse, né? Então, o João ele foi diagnosticado com dislexia depois que eu fechei o meu relatório. A mãe encaminhou esse relatório para o neuropediatra. Concomitante, eu tinha pedido para que ela fizesse uma avaliação com fono e realmente chegou a esse diagnóstico de dislexia. Né? E o interessante foi que nesse tempo, Caio trouxe muito bem essa questão da criança às vezes inventar palavras. Quando a gente estava nesse processo de investigação, eu pedi para que a família trouxesse para mim uma avaliação dele. E foi interessante que a hora que eu peguei a avaliação, tinha lá, né, uma avaliação extremamente extensa, cheia de textos. Obviamente que a criança não ia ter um rendimento satisfatório diante de tudo aquilo que ela vinha apresentando. E o que me chamou muita atenção, tinha uma pergunta assim, né? Qual é o conceito? Assim, mais ou menos assim, qual é o conceito de estrelas? Ele respondeu, estrelas é coisa de Deus. Ele identificou a palavra estrelas. A ideia da frase ele não identificou. E ele botou algo muito próximo da realidade dele. Porque ele é uma criança, né, que tem muito contato com essa questão religiosa. Então, ele trouxe para a resposta dele algo próximo da realidade dele. Aí, quando eu mostrei para a mãe isso na devolutiva, a mãe desabou no choro. Assim, era que é verdade. Toda vez que a gente indaga ele em algumas questões próprias da escola e ele tem dificuldade, ele traz como a resposta para a realidade dele. Né? Então, daí você analisa quantas características que as crianças com dislexia elas vão trazendo para a gente e que a gente precisa realmente de todas essas informações para montar esse quebra-cabeça. Né? Então, o trabalho que o psicopedagogo faz é justamente um trabalho de caráter preventivo, quando a gente identifica algumas características desde lá a primeira infância, como um trabalho também interventivo, mas não buscando o que tem de dificuldade, e sim buscando canais, formas para que a criança possa compensar essas suas dificuldades e ela trilhar um caminho na educação com muita tranquilidade. O que a gente não pode permitir é que a criança sofra dentro desse ambiente escolar. Porque o tempo que ela passa na escola, às vezes, é muito maior do que o tempo que ela passa com a família. Então, ela tem que ver a escola como algo prazeroso. E nós, da psicopedagogia, precisamos proporcionar isso para a criança, dar condições para que ela enxergue a educação como algo bom, como algo que é promissor para ela e não como algo que é punitivo, que muitas vezes acontece. Então, nós temos como responsabilidade fazer essa ligação nesse trinômio criança, escola e família. Então, a partir do momento que a criança ela chega já com esse diagnóstico pré-determinado de dislexia,
nós, enquanto profissionais, precisamos ter bem claro qual é o PDI, qual é o plano de desenvolvimento individual que nós vamos desenvolver para essa criança, junto com a escola, porque a escola também tem que desenvolver esse PDI, que eles chamam de PEI ou PDI, que é o plano de ensino individualizado ou plano de desenvolvimento individual. Então, a escola vai desenvolver o dele e nós, enquanto profissionais, temos que desenvolver o nosso em cima daquilo que a criança tem de bom, para que a gente possa alcançar o desenvolvimento dela. Então, o psicopedagogo ele vai fazer justamente esse elo, levar para a escola as informações dessa intervenção, orientar a família como que ela pode dar esse suporte dentro do ambiente escolar relacionado ao processo de tarefa de casa ou outras terapias que ele precisa naquele momento, e também com a própria criança, na motivação, identificando como que a gente vai ajudar essa criança. Então, esse PDI, tem nada não. Quebrou? Não? Ótimo. Então ele vai chegar inteiro em casa. Tranquila, Lê. Fique tranquilo, meu amor. Então, esse PDI, inicialmente, ele é único. Porque o paciente, João, é único para mim. Não existe uma receita de bolo que eu vou aplicar com todos os pacientes. Existem características que nem todos têm e existem alguns marcos que a gente vai ficar antenado para que a gente possa desenvolver esse PDI. Mas o PDI de João é único para ele. Então, nós temos que ter muito claro que João, dentro desse universo, é único. Tanto para mim, para a escola. Então, tudo tem que ser desenvolvido em cima das características de João. Então, quais são essas características? Primeiramente, identificar quais são as habilidades que João tem. A criança não é apenas dificuldade. Quais são habilidades? Eu tenho pacientes, eu tenho uma paciente especial que ela é bem interessante. Ela tem uma habilidade de desenho maravilhosa. Então, o que eu faço? Eu utilizo dessa habilidade que ela tem para que a gente possa desenvolver atividades específicas para suprir a dificuldade que ela apresenta. Então, eu trabalho com ela a atenção, eu trabalho com ela a memória, dentro de uma atividade artística. Não sou professora de artes, eu falo bem claro, deixo bem claro para você, não sou professora de artes, mas nós vamos, a partir da sua habilidade, criar situações, criar arte para que a gente aprenda a lidar, ter mais atenção, aprenda a trabalhar com a questão da memória, do tempo, da velocidade que ela desempenha determinadas atividades. Também a preferência de aprendizagem da criança. Cada criança, como eu disse, é única, é particular. Então, qual é o canal de aprendizagem? Ela é mais auditiva? Ela é sinestésica? Ela é visual? Então, nós temos, por obrigação, e é o nosso trabalho de psicopedagogo, delimitar qual é o canal de aprendizagem dessa criança para que a gente busque alternativas para que ela realmente utilize isso a favor dela. Então, às vezes, a criança ela é visual, só que na sala de aula não existe muitos recursos visuais. Então, obviamente, a criança vai ter mais dificuldade para absorver aquele conhecimento. Então, quando a gente leva uma orientação para a escola, é nesse sentido também. Vamos orientar, será que dá para a gente orientar os professores para utilizarem recursos mistos dentro do contexto de sala de aula, para que a gente possa abarcar todos de uma maneira tranquila? Porque, infelizmente, é muito estático. É esse modelo e esse modelo. Só que dentro de um universo de 80 pessoas, cada um aqui tem uma forma de absorver o conhecimento. Uns são visuais, outros são auditivos. Eu sou extremamente visual. O auditivo, para mim, me dá sono. Então, eu preciso ver algumas coisas também. Imagina uma criança que passa de 7h10 da manhã até meio-dia e 10 na sala de aula, apenas ouvindo o professor. Eu lembro na faculdade eu dormia, horrores. Porque eu tinha uma professora que ela falava num tom de voz assim, muito gostosinho para dormir, eu dormia. Então, eu sou muito visual. Então, eu marco muito as coisas visualmente, não me fale nada. Não me dê nome de ninguém que eu esqueço. Então, isso eu preciso identificar na minha criança para que eu possa orientar, ter um direcionamento preciso para a escola e para a família e para ela também. Então, buscar recursos que ela possa aprender por meio desse estilo de aprendizagem dela, dessa preferência de aprendizagem. E também a modalidade de aprendizagem sem perder o sonho da criança. Qual é o sonho dela em relação a esse contexto educacional? Então, eu já falei um pouquinho aqui da preferência de aprendizagem.
E vou abordar um pouquinho agora sobre a modalidade de aprendizagem, que eu acho que é importante, porque muitas vezes a gente, no processo de avaliação, a gente ignora um pouco isso e também de intervenção. Então, quando a gente pensa nesse PDI, nessa questão direcionada para a criança, primeiramente eu preciso entender em que modelo de aprendizagem ela se enquadra aí. É uma criança que tem uma hipoassimilação, né? Uma criança com características de aprendizagem hipoassimilativas, ela rejeita muito o contato com o objeto do conhecimento, então ela acaba se desviando muito para a brincadeira. Então, são às vezes aquelas crianças que os professores chegam para a gente e falam assim, poxa, ele só brinca o dia todo. Né? Ele não quer se interessar para a atividade, ele não quer se interessar para as atividades específicas de sala de aula. Então, a gente precisa também trazer para a escola alguns recursos que ela pode estar utilizando, algumas formas de aprendizagem que ela pode estar utilizando para reverter esse quadro com essa criança. A hiperassimilação, né? Crianças que normalmente têm dificuldade de manter o foco, tendem a desrealizar o pensamento. Opa, peraí que eu mudei aqui, né? Desculpa, gente. A minha mente está tão acelerada que eu não fui ler, me perdoe, viu? A hipoassimilação rejeita o contato com objetos de conhecimento, mostrando-se desanimado, apático e frente ao novo. A hiperassimilação que a criança acaba se desviando para o lúdico dentro da sala de aula. Então, aquela criança que ela quer sair daquele contexto formal de educação, né, que exige dela realmente um pouco mais de foco e ela vai se desviando para essa brincadeira. Então, muitas vezes os professores chegam assim de cabelo em pé. Poxa, o que eu faço com essa criança que não para quieta na carteira? Né, que ela não consegue focar, não consegue ficar sentada para realizar uma atividade, sempre está perturbando o coleguinha, sempre está fazendo uma brincadeirinha, sempre está desviando a atenção de todo mundo. Então, a gente levar também para a escola essa característica da criança e também soluções para a escola. Não é apenas jogar para a escola, né, que olha, a criança tem uma modalidade de aprendizagem hiperassimilativa e a gente faz o quê? Então, por isso que o psicopedagogo é esse elo realmente tá na intervenção da criança, né? Na família, na criança e na escola. E a hipoacomodação, né? Esquemas mentais empobrecidos e repetitivos, pobreza de contato com objeto de conhecimento. Então, a gente também está atento a isso, que às vezes a criança ela não trabalha muito com a imaginação dela, é muito pobre a imaginação. Então, são crianças que a gente precisa desenvolver atividades para estimular esse lado da criança, porque então ela fica muito restrita a um determinado conhecimento e não consegue fazer também os seus elos de ligações com outras áreas de conhecimento. Então, a gente está muito atento quando a gente vai trabalhar com uma criança no processo de intervenção, para que nós estejamos precisos em como que a gente vai abordar isso. Porque isso daqui, na verdade, tem que ir para o aspecto de sala de aula, para o aspecto da autonomia dele dentro de sala de aula. E a hiperacomodação, tem que a criança com dificuldade de contato com a subjetividade tende a ser copista e submisso. Então, no caso desse meu paciente, João, ele tinha muito essa característica. Então, qual foi a orientação que eu passei para a escola? Tanto para a escola quanto para a família. Nós precisamos torná-lo mais protagonista do seu conhecimento. Né? Então, indicações para a escola, trazê-lo como atuante na hora de explicar determinados assuntos, ele, na verdade, se colocar mais dentro do contexto educacional. Então, quando a gente eu pensei, na verdade, nesse programa de João, foi respeitando todas essas características, o estilo de habilidade que ele tem, né, a preferência de aprendizagem, a modalidade de aprendizagem, as habilidades que ele tem, para que o processo de intervenção ocorra de uma forma que o que ele aprende dentro do contexto de consultório, ele leve para a prática dele de sala de aula, para desenvolver cada vez mais a autonomia dele e não a dependência em relação a determinadas situações corriqueiras do dia a dia. Né? Então, aí é o que, na verdade, a história de João, que como eu mudei, daí eu pedi um pouquinho o foco aqui. E, na verdade, eu quis trazer um pouco dessa minha prática para vocês, porque é muito fácil a gente identificar o que a criança já apresenta. Né? É muito fácil a gente taxar a criança como ela não quer nada,
como uma criança que sempre vai ficar na dependência de alguém. Então, a gente precisa entender que o diagnóstico ele não é taxativo. Todo mundo tem habilidade. E o que a gente precisa mostrar para a criança, mostrar para a família e mostrar para a escola são as habilidades que essa criança tem. Porque muitas vezes a escola fecha os olhos diante daquilo que a criança tem de bom e só consegue enxergar aquilo que ela tem de ruim. E isso não é benéfico para ninguém, porque acaba sendo taxativo para a criança, a família se frustra porque não consegue ver um avanço na criança. Então, nós temos que ter esse olhar e levar para a escola que todos têm habilidades, obviamente, dentro das suas particularidades. Então, que o diagnóstico não é determinante de insucesso. Muito pelo contrário, quantas pessoas que vocês conhecem que são disléxicas e que tiveram um desenvolvimento perfeito na sua vida futura, na sua vida profissional, na sua vida de adulto. Antigamente não tinha esse olhar, mas as pessoas elas iam dando o seu jeito e conseguiam galgar aquilo que desejavam. Então, o diagnóstico não é determinante de insucesso. A intervenção psicopedagógica ela tende a ajudar a criança nesse desenvolvimento individual e, na verdade, a longo prazo. Intervenção psicopedagógica não é banca. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro isso. Porque ainda existe uma questão social que entende que o psicopedagogo é aquele que vai ensinar nas tarefas de casa. Conteúdo, não é isso. Ele ensina estratégias para que a criança resolva as tarefas de casa e saiba realmente como estudar. Então, também tirar um pouco esse estigma que psicopedagogia não é banca. Psicopedagogia ela tem um trabalho científico muito grande por detrás disso. Um PDI você não faz em um dia, o PDI você não faz em uma semana. O PDI é muito flexível, porque a criança é flexível, a criança muda, então o PDI automaticamente ele vai mudando diante do desenvolvimento dessa criança. Então a gente tem que estar muito claro do papel que nós psicopedagogos desenvolvemos no desenvolvimento dessas crianças. E que os disléxicos terão as mesmas oportunidades do que qualquer outra pessoa. Então a gente ter isso muito claro, que a dislexia ela precisa ser divulgada, ela precisa ser tratada, conversada, ela precisa ser abordada por todos, profissionais, leigos, famílias que recebem o diagnóstico do seu filho de dislexia, porque isso precisa ser cada vez mais conversado, porque o que falta um pouco para a gente é justamente esse conhecimento e deixar de olhar apenas aquilo que tem de ruim e olhar o que o meu filho, o meu aluno tem de bom e o que eu posso desse bom fazer com que ele cresça e desenvolva suas estratégias de superação. Que, na verdade, o dislexo sempre vai ser dislexo. O que ele vai fazer é desenvolver suas estratégias para superar isso. Como? E foi interessante que, antes de ontem, uma pessoa me ligou lá de... Não sei como eu consegui meu telefone, do interior. E foi? Foi? Olha, hoje eu descobri, viu? Foi uma pessoa que me ligou lá do interior, um moço. Doutora, eu preciso de uma ajuda. Como eu falei para vocês, eu atendo todo mundo, do horário que for, né? Estava na hora do almoço, almoçando e estamos lá conversando. Doutora, eu tenho dislexia. E eu já sou adulto. Você, meu filho, você mora onde, pelo amor de Deus? Ah, eu moro aqui no interior da Bahia. Eu não me lembro onde era, não. Eu sei que era longe. Ah, então esse já foi outro. Daí eu falei assim, me conte um pouquinho aí, qual é a dificuldade que você está tendo? Doutora, eu leio, não consigo gravar nada que eu leio. Tem algumas palavras que eu tenho muita dificuldade na hora que eu vou escrever, eu me perco naquilo que eu escrevi. Assim, meu querido, assim, eu não posso te ajudar em tudo, porque eu estou totalmente distante de você, mas veja algumas estratégias que você pode adotar para que essas dificuldades, elas não lhe atrapalhem no seu dia a dia. Então, por exemplo, pegue um caderninho, coloque as palavras que você sempre tem dificuldade em escrever espontaneamente. Coloque nesse caderninho, quando você for escrever, olhe nesse caderninho para que você não perca o seu raciocínio. Então, assim, às vezes são coisinhas que a gente passa, que a gente orienta, e olha que eu estou distante, eu nem conheço a pessoa, mas que pode ajudar no seu dia a dia. Então, são estratégias que a gente vai utilizando no nosso dia a dia para que a gente possa passar por todo esse processo. Daí ele me agradeceu horrores, já me deu feedback, que ele já começou a fazer as anotações das palavrinhas que ele tem dificuldade. E assim, o quanto que isso faz a diferença na vida de uma pessoa, né? Na vida de um adulto. Então, quando a gente para analisar, quantas pessoas sofreram inicialmente porque esse olhar não foi dado para elas. Porque esse olhar, na verdade, foi dado como taxativo.
Ah, você é burro, você é isso, você é aquilo, você não vai dar nada para a vida, você só quer brincar. Então, esse olhar, né, sensível em cima do desenvolvimento de uma criança é extremamente importante para que a gente possa fazer a diferença na vida delas. Porque nem todos aqui são perfeitos, cada um tem as suas dificuldades e nós vamos desenvolvendo as nossas estratégias de superação, sempre. Tá? Desculpem, porque nós tivemos aí um contratempo com os slides. A minha mente estava de um jeito, olha, vai ver, minha mente estava já programada para uma coisa, o slide já veio outro. Mas essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Quanto mais eu estudo, mais eu me encanto com essa área. E quanto mais eu estudo, eu acho que cada vez mais eu tenho algumas características também aí, né, da dislexia. Ainda bem que meu marido não está aqui, porque então ele ia dizer que eu sou totalmente... Mas, assim, é uma área apaixonante. É uma área apaixonante e a gente tem que ter esse olhar, assim, no primeiro sinal. Né? Por mais que sejamos leigos no assunto, mas uma primeira característica, nas primeiras coisinhas que a criança vem apresentando na infância, na escola, em qualquer lugar, a gente tem que estar atento a isso. Porque o sofrimento dela é o nosso sofrimento. Se os nossos filhos sofrem, nós sofremos junto com eles. E não é justo uma criança que sonha em chegar ao dia da primeira aula e chegar na escola e se frustrar. Que todo mundo vai e ele não. Então isso não é justo. E eu falo isso com muita propriedade, porque com pequenas intervenções que a gente faz logo no início, no primeiro intervenção, do período de acompanhamento da criança, a mudança significativa. Nesse caso de João, ele chegou para mim, nós estamos no primeiro mês de intervenção. Ele recebeu o boletim. Ele chegou com um sorriso aqui, ó. Tia Érica, você não acredita. Assim, o que foi, meu amor? Tirei 7 na prova de matemática. Ele tinha tirado 3 no primeiro trimestre. Eu sou, meu amor, isso daqui alegra meu dia. Em plena sexta-feira, 8 horas da manhã, é um café da manhã, um banquete que eu recebo. E daí eu vejo um menino com autoestima, uma família tranquila, um pai que chega me abraçando, me desculpe pelo que eu falei do meu filho, eu estava totalmente errado. Então, assim, é muito gratificante. Então, são pequenas coisas, às vezes é um olhar, é uma dica, e uma intervenção precisa que muda a vida de uma criança. E eu tenho certeza que ele vai ter um futuro tranquilo no seu desenvolvimento. Mas se não fosse olhado agora, o sofrimento dele postergaria durante muito tempo. E daí outras coisas poderiam estar associadas a tudo isso. Né? Obrigada. Se deixar, eu falo mais.